A vida aqui na roça é dura, sabe? Mas a gente aguenta. Desde menino, meu pai me ensinou que o mato não mente. Se você escuta, ele te conta tudo. Onde está a caça, quando vai chover e quando tem coisa ruim espreitando. Mas nem o velho, com toda a sabedoria dele, me preparou para essa noite. Preparei a espingarda com prata pura, como a benzedeira mandou. Não era para caçar bicho, era para caçar monstro. O bicho estava aterrorizando o vilarejo fazia 3 luas cheias. Começou sumindo o gado, depois os cachorros. E na semana passada foi a Maria do Tico, levada da varanda da própria casa. Eu senti o cheiro de medo e carne fresca toda a noite. Um odor podre, de carniça e suor. Era um cheiro que não saía da alma. Fui o único com coragem de ir atrás. Não por bravura, mas porque tinha que ser feito. Um caçador entende a responsabilidade. Quando o sol desceu e a lua, grande e gélida, subiu no céu, eu sabia que o tempo tinha chegado. Eu segui os rastros. Eram pegadas grandes demais, rasgando o chão, molhado, indo para dentro do eucaliptal. O bicho era rápido, forte e tinha algo de inteligente. Ele estava me esperando. Eu senti o olhar dele nas minhas costas o tempo todo. Mas segui. Cheguei na clareira. O silêncio era tão pesado que parecia gritar. E então eu o vi. Era o que diziam, mas maior, mais grotesco. Pelagem escura, olhos amarelos que refletiam a luz da lua, presas à mostra e o corpo retorcido. Não parecia animal nem homem. Era a maldição em pessoa. Levantei a arma, o metal gelado, na minha mão trêmula. Ele rosnou, e o som parecia vir do fundo do inferno. Eu atirei. Vi o projétil atingir o peito dele, e o bicho cair, fazendo um baque surdo na terra. O alívio veio misturado com a náusea. Eu tinha feito o que tinha que fazer, mas o horror real, aquele que destrói a vida de um homem, não foi matar o monstro. Foi a hora que eu puxei a carcaça dele para ver o rosto, para ter certeza que estava morto. O que eu encontrei não foi a face de uma fera, foi a de alguém que eu conhecia, que eu amava, foi a de meu irmão. Você já viveu um pesadelo onde a salvação era pior que a morte? Deixe aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. A caçada começou há dias, mas a perseguição real, a que me levou àquele ponto sem retorno, começou quando a neblina engoliu o topo da colina. Eu estava sozinho, armado apenas com a certeza fria de que se eu falhasse, a próxima vítima seria alguém da minha família. Os boatos sobre a criatura eram antigos, mas só se tornaram realidade quando vi os primeiros sinais de sua passagem. Não eram apenas rastros fundos na lama, eram pedras rachadas, arbustos inteiros arrancados pela raiz e um odor inconfundível de carne velha e musgo. O cheiro era tão forte que parecia queimar as narinas, misturando-se com o cheiro adocicado de sangue seco que pairava no ar úmido. Eu segui o rastro por horas. A lua subia, imensa, e cada raio dela parecia expor mais claramente o meu desespero. O peso da espingarda, carregada com aqueles projéteis de prata, era um conforto frio. Meu coração batia no ritmo de um tambor descontrolado, mas minha mente estava clara. Precisava terminar aquilo. Cheguei a uma cerca, o limite da fazenda do seu Osvaldo. A cerca estava destruída, não por um touro ou um bicho do mato, mas por algo que usou força descomunal para rasgar o arame farpado. Pedaços de pelo escuro, quase preto, estavam presos nos fiapos de metal retorcido. Peguei um pedaço. Era grosso, áspero, com a textura de crina de cavalo, mas o cheiro era de suor humano. Naquele momento, o medo mudou de forma. Deixou de ser o medo do desconhecido e se tornou o medo do que é profano. Eu sabia que estava chegando perto. O rastro me levou para a mata densa, onde as árvores eram tão juntas que a luz da lua mal penetrava, criando sombras que dançavam e se transformavam em figuras ameaçadoras a cada passo. Eu andava curvado, a arma pronta. Eu tinha a sensação de que não estava apenas seguindo a fera. Eu estava sendo guiado por
Ela era uma armadilha, mas eu não podia parar. O som da minha bota na terra era o único ruído, até que ouvi. Um galho seco se partiu, não à minha frente, mas ligeiramente à minha esquerda, vindo de uma escuridão onde nada deveria estar. Parei, respiração suspensa. A criatura estava ali, observando. Eu podia sentir o calor de seu corpo massivo, mesmo sem vê-lo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de caçador, não de natureza. Eu estava no território dele, e o jogo tinha virado. Eu me virei lentamente, arma apontada para a escuridão. O medo me paralisou por um instante, um pavor gelado que desceu pela minha espinha, mas eu forcei a mão a ficar firme. Eu tinha que atirar, ou seria o fim. A mata gemeu, e eu soube que ele estava prestes a se mover. Eu não podia hesitar. Minha vida dependia disso, e mais do que isso, a vida dos outros dependia da minha precisão naquele momento de terror absoluto. Meu dedo já estava apertando o gatilho, pronto para libertar o metal purificado. A escuridão explodiu. Não houve grito, apenas o som seco de terra e folhas sendo arremessadas enquanto a massa se movia em minha direção com uma velocidade impossível. Não tive tempo de pensar, apenas de reagir. Disparei o primeiro tiro, não mirando com precisão, mas para chocar, para deter o avanço. O rugido que se seguiu não era de dor, mas de fúria cega. O projétil, embora de prata, deve ter apenas arranhado a fera, servindo apenas para enfurecê-la ainda mais. Eu me joguei para o lado, rolando, para evitar o impacto que teria me esmagado. O monstro passou por onde eu estava, deixando um rastro de destruição e o cheiro metálico de sangue que agora se misturava ao meu próprio suor. Levantei-me cambaleando. A adrenalina limpou meu medo, substituindo-o por uma determinação desesperada. Eu tinha que recarregar. A espingarda era de tiro único e eu tinha apenas 3 projéteis de prata restantes no bolso do meu casaco. Enquanto eu apalpava o cartucho seguinte, o monstro girou sobre si mesmo, revelando sua estatura completa sob a pouca luz. Era gigantesco. Talvez 2,5 metros de altura, quando estava sobre as patas traseiras, com ombros largos e uma cabeça que mal se assemelhava a um lobo. Era mais parecida com a de um cão raivoso e deformado, com mandíbulas que pingavam saliva densa. Seus olhos, que eu tinha sentido me observando, agora brilhavam com uma maldade que nunca vi em nenhum animal. Não era instinto, era ódio. O monstro saltou novamente. Desta vez, consegui erguer a arma. O segundo projétil atingiu o ombro esquerdo da criatura. Houve um som de carne sendo rasgada e um guincho agudo, quase humano, que me fez parar por um segundo. A prata funcionava. O monstro cambaleou, mas não caiu. Em vez disso, ele usou a pata direita para me acertar um golpe lateral que me jogou contra o tronco de um jatobá. O ar fugiu dos meus pulmões e senti a dor explodir nas minhas costelas. Caí, a arma escorregando da minha mão para a terra úmida. Estava desarmado, ofegante, e a fera estava a menos de 3 metros de mim, recuperando-se do impacto. Ele estava ferido, mas não mortalmente. Vi o sangue escuro escorrer do ombro dele, mas ele não parou. Ele se inclinou, farejando o chão, e pude ouvir o som de seus tendões esticando enquanto ele se preparava para o ataque final. A morte estava me encarando. Olhei para o lado. A espingarda estava a 1 braço de distância. Tentei engatinhar, mas a dor na lateral do meu corpo era excruciante. O monstro rosnou, o som ecoando na mata, e começou a se aproximar lentamente, saboreando minha impotência. Naquele instante de desespero, estiquei o braço com uma força que não sabia que tinha e agarrei o cabo da arma. O monstro estava pronto para pular. Eu tinha tempo para um último movimento. Com um grito gutural, levantei a espingarda, carreguei o terceiro projétil e apontei para o único ponto que importava, o centro daquela cabeça infernal. Eu não podia errar. O tempo desacelerou para um rastejar agonizante. Eu estava deitado,
Na terra fria, o gosto de sangue na minha boca, com a espingarda apontada para o rosto da morte. A fera parou o avanço, como se sentisse a inevitabilidade da minha mira, ou talvez apenas estivesse se divertindo com minha fragilidade. Seus olhos amarelos se fixaram nos meus, e naqueles olhos, pela primeira vez, vi algo que não era apenas selvageria. Havia um lampejo de inteligência, de reconhecimento, que me gelou mais do que o toque da prata. Mas era tarde demais para hesitar. Puxei o gatilho com toda a minha força. O estampido foi ensurdecedor naquele silêncio da noite, e o coice da arma me fez gemer de dor renovada. O projétil de prata atingiu a testa do monstro com uma precisão que só o desespero pode oferecer. O resultado foi imediato e brutal. Não houve grito, mas um som horrível, como de um balão de ar estourando e ao mesmo tempo de ossos sendo desintegrados. A fera caiu. Não desmoronou com dignidade ou fúria residual. Apenas desabou, uma massa inerte e pesada de músculos e, pelo que atingiu o chão da floresta. O baque foi tão forte que fez as folhas secas ao redor voarem. O silêncio voltou. Desta vez um silêncio absoluto, pontuado apenas pela minha respiração ofegante e o zumbido nos meus ouvidos. Fiquei deitado por 1 minuto, talvez mais, incapaz de acreditar que tinha acabado. Minhas costelas protestavam e minha cabeça girava. O medo ainda estava lá, mas era um medo vazio, residual, a casca de um terror que tinha passado. Eu me levantei devagar, sentindo cada músculo do meu corpo reclamar. A espingarda estava pesada, mas eu a segurei firme. Eu tinha que confirmar. A superstição local diz que eles podem se regenerar se não forem atingidos no coração ou no cérebro. E eu tinha certeza que aquele último tiro acertou o cérebro. Caminhei até o corpo cautelosamente. O cheiro era insuportável agora. Sangue, pólvora e aquele odor peculiar de sujeira e suor. O monstro jazia de barriga para cima, esticado de forma não natural, as patas dianteiras terminando em garras longas e negras, imóveis. Era imponente até na morte, uma visão que desafiava a razão. Olhei para o ferimento. O projétil tinha feito um estrago terrível, mas eu precisava de mais. Precisava ver a face. A criatura ainda tinha a cabeça voltada para o lado, coberta por aquela pelagem espessa e escura, com o focinho achatado e as presas visíveis. Por que eu precisava ver o rosto? Para provar a mim mesmo que aquilo era um monstro, uma aberração da natureza, algo que eu tinha permissão moral para destruir, para apagar a sombra da dúvida que o lampejo de inteligência em seus olhos havia plantado. Eu me ajoelhei ao lado do corpo gigantesco. Estiquei a mão, hesitante, e toquei o pelo. Estava quente, quase febril. Eu precisava puxar a cabeça para cima. Reuni o resto da minha força, agarrei a mandíbula inferior e, com um puxão firme, virei a cabeça para que ficasse de frente para a luz gélida da lua. Assim que a cabeça rolou e ficou sob a luz da lua, vi algo que me fez soltar a mandíbula e recuar um passo, tropeçando nas minhas próprias pernas. A transformação estava acontecendo, mas ao contrário. Não era o lobisomem se tornando humano. Era a fera perdendo a rigidez da transformação, revelando a matéria por baixo. O pelo escuro começou a se retrair de forma lenta e dolorosa. Não desaparecia, mas recuava, como uma luva apertada sendo puxada de volta, expondo a pele por baixo. Era um processo nojento, barulhento, acompanhado por estalidos úmidos e o som de carne, se desfazendo e reformando. O focinho alongado, aquela máscara de horror bestial, começou a encolher, a cartilagem voltando para dentro, os ossos do maxilar parecendo se reajustar com pequenos rangidos. O cheiro de podridão se intensificou, um odor de fermento e de morte química. Eu estava paralisado pelo horror. Não era algo que um homem deveria ver. Era a anatomia do pesadelo.
Os dentes caninos, longos e afiados como adagas, diminuíam rapidamente, cedendo espaço para dentes humanos. Desalinhados e manchados, os olhos, que há pouco brilhavam em amarelo selvagem, perdiam o brilho, a íris voltando a ser castanha, escura. O globo ocular parecia diminuir ligeiramente, perdendo a forma alongada da fera. As garras nas patas dianteiras, que eu mal conseguia olhar sem sentir náuseas, se encolhiam e se arredondavam, revelando dedos grossos e unhas sujas, quebradas. Não eram as mãos de um lobisomem, eram as mãos de um trabalhador braçal. Nesse momento, o horror físico deu lugar a um pânico existencial. Não era um monstro que eu tinha matado, era algo que tinha sido monstro, mas que agora estava voltando à forma de homem na minha frente. A pele exposta sob o pelo recuado era pálida, quase cinza, e coberta de hematomas e ferimentos que a prata havia causado. Vi um pedaço de tecido preso sob a pata direita, um pedaço de camisa xadrez, rasgada e ensanguentada, que não pertencia a uma fera. Pertencia a um homem que havia se transformado. Eu caí de joelhos, o mundo girando. Meu estômago se revirou e tive que lutar contra a bile que subia pela minha garganta. Eu ainda não tinha visto o rosto completamente. O último resquício da máscara lupina ainda cobria a parte superior da face e o crânio. Mas a certeza estava martelando na minha cabeça. Aquele corpo moribundo era humano. Um homem que eu tinha caçado e executado. Tentei respirar fundo, mas o ar estava pesado demais, contaminado pela morte e pela revelação. Eu tinha que terminar de puxar aquele pelo. Eu precisava da confirmação final, por mais que meu corpo implorasse para que eu fugisse, para que eu enterrasse a cabeça na terra e fingisse que nada daquilo aconteceu. Meu dever de caçador havia acabado, mas meu pesadelo pessoal estava apenas começando. Levantei a mão trêmula e, com a ponta dos dedos, toquei o topo da cabeça, onde o pelo ainda era espesso e cobria a testa. Era úmido e quente. Com um gemido involuntário, puxei a última camada, rasgando o que restava daquele disfarce bestial. A máscara de fera cedeu, revelando a face por completo. O que restava do meu ser se despedaçou naquele instante sob a fria luz lunar. Não era um estranho, não era um vizinho, não era a face disforme e anônima de um homem perdido. Era Marcos, meu irmão, 2 anos mais novo, com quem eu tinha compartilhado o quarto, o trabalho e a vida toda naquela fazenda. O rosto dele estava distorcido pela dor e pela transformação revertida. Os lábios estavam rachados e secos, e uma linha fina de sangue escorria da lateral da boca. O ferimento de prata na testa era profundo, um buraco negro e feio que marcava o ponto fatal. Mas apesar do trauma, os traços eram inconfundíveis. O formato do nariz, a cicatriz que ele tinha no queixo de uma queda de cavalo quando era criança, as sobrancelhas espessas. Tudo estava ali. Ele parecia ter voltado à forma humana exatamente no momento da morte. A cor da pele dele agora era de um cinza doença, e os olhos, antes castanhos e cheios de vida, estavam abertos e vazios, fixos num ponto no céu que eu não podia ver. Naquele momento, o mundo parou de fazer sentido. O medo deu lugar a uma dor física, aguda e sufocante. Minhas pernas cederam novamente, e eu me arrastei para trás, tentando me afastar daquela visão profana, mas incapaz de tirar os olhos do rosto de Marcos. O monstro que eu cacei e matei com tanto esforço, com tanta convicção, era meu próprio sangue. Eu me lembrei das semanas anteriores. Marcos estava estranho, quieto. Saía nas noites de lua cheia, inventando desculpas esfarrapadas sobre ajudar o vizinho ou ir buscar um gado desgarrado. Eu tinha suspeitado de tudo, menos disso. Nunca, nem no meu pesadelo mais cruel, eu poderia imaginar a verdade. Ele era o terror que tinha levado a Maria, o gado e o medo para nossa comunidade. E eu, o caçador, o herói autoproclamado,
tinha posto fim à sua vida. Não havia mais lobisomem. Havia apenas um corpo de um homem que eu amava, assassinado pelas minhas próprias mãos, mesmo que movido pela ignorância e pelo dever. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da mata, mas o silêncio que preenche o vazio de uma alma quebrada. Eu me arrastei até ele, não com a raiva de um caçador, mas com a ternura desesperada de um irmão. Minhas mãos tremiam enquanto eu tocava o rosto frio dele, sentindo a rigidez que já começava a se instalar. Olhei para a camisa rasgada presa sob o corpo. Reconheci o padrão. Era a camisa que eu tinha dado a ele no Natal passado. O horror era profundo demais para lágrimas. Eu estava preso ali no meio da mata, com a prova do meu crime e da minha tragédia. O que eu faria? Como eu contaria isso? Como eu explicaria que o monstro era meu irmão e que o salvei da maldição matando-o? Não havia explicação. Havia apenas a culpa, pesada e corrosiva, que se instalava em cada fibra do meu ser, prometendo me consumir pelo resto dos meus dias. Eu tinha matado a fera. Eu tinha matado meu irmão. Não houve tempo para luto. A manhã estava chegando, e com ela o sol, os outros caçadores e as perguntas. Se o encontrassem ali, na clareira, nu e com um buraco de prata na testa, a história viria à tona de qualquer jeito. Eu não podia permitir isso. Não podia permitir que a memória de Marcos fosse manchada pela maldição, que meu pai e minha mãe soubessem que o filho que eles criaram tinha se tornado aquela coisa. Tive que agir rápido, movido por uma frieza que só o trauma pode induzir. Primeiro, eu tive que despir o corpo. O processo era grotesco. Rasguei os últimos pedaços da pele de lobo que ainda estavam grudados em suas costas e coxas, expondo a carne humana ferida. Eu precisava apagar todos os vestígios da transformação. O corpo era incrivelmente pesado e rígido. Puxei-o para a sombra mais densa, longe da trilha principal. Eu precisava enterrá-lo profundamente e sozinho. Eu não tinha pá, mas a faca de caça no meu cinto era longa e forte. Comecei a cavar. A terra estava úmida, mas cheia de raízes duras. Eu cavava com urgência frenética, sem sentir a dor das minhas costelas quebradas, nem as bolhas que se formavam nas minhas mãos. A cada punhado de terra que eu jogava para fora, eu repetia para mim mesmo que era para proteger Marcos, para dar a ele a dignidade que a fera tinha roubado. Era um ritual desesperado, um pacto de sangue com a terra para manter o segredo. Horas se passaram. O esforço era sobre-humano. Finalmente, o buraco estava pronto, fundo o suficiente para garantir que nenhum animal ou caçador desconfiado o encontrasse. Olhei para o corpo de Marcos. Ele estava deitado como se estivesse dormindo, exceto pelo buraco em sua testa. Lembrei-me de quando éramos crianças, dormindo lado a lado, e a memória me atingiu com a força de um soco. Eu me ajoelhei e, pela primeira e única vez, chorei. Lágrimas silenciosas, de raiva e desespero, que caíam na terra. Eu pedi perdão. Pedi a ele que entendesse que eu fiz aquilo para pará-lo, para salvar os outros e, talvez, para salvar a alma dele daquela aberração. O corpo tinha que ser enrolado em algo. Usei meu próprio casaco de caça, pesado e grosso, para cobri-lo. Com um esforço monumental, arrastei Marcos para dentro da cova. Eu o ajeitei ali, cobrindo o rosto com o casaco. Olhei em volta, certificando-me de que não havia deixado nada, nem um único fragmento de pelo de lobo, nem uma gota de sangue que pudesse ser rastreada. Depois, comecei a empurrar a terra de volta. A cada camada de terra que caía sobre o corpo dele, eu sentia a culpa se solidificar dentro de mim. O som da terra, batendo na carne, era o som do meu futuro sendo selado. Quando terminei, uniformizei o terreno, cobrindo-o com folhas secas e galhos, fazendo parecer que era apenas mais um pedaço intocado da floresta. Eu tinha apagado a evidência, mas a marca na minha alma, essa era permanente.
O caçador que tinha salvado o vilarejo era o mesmo que tinha assassinado o próprio irmão. E ninguém nunca saberia a verdade. Deixei a clareira antes que o sol estivesse alto no céu. Eu mal conseguia andar. Cada passo era uma agonia. E não era apenas a dor das costelas, era o peso da terra, o peso do segredo. Eu caminhei de volta para a fazenda pela trilha mais longa e menos usada, evitando qualquer encontro. Eu precisava chegar em casa, limpar-me e inventar uma história que fosse crível o suficiente para aplacar a sede de justiça da comunidade, mas vaga o suficiente para esconder Marcos. Quando cheguei, o cheiro de fumaça e café forte me atingiu. Minha mãe estava na cozinha. Ela me viu entrar pela porta de trás, sujo de terra e sangue, pálido e mancando. Ela correu até mim, o pânico nos olhos. "Meu filho, o que aconteceu? Você encontrou a fera?" Eu a abracei, sentindo-a tremer. Meu pai veio logo depois, a espingarda dele na mão, pronto para o pior. Olhei para os dois. Eu tinha que contar a mentira mais importante da minha vida. "Acabou", eu disse, minha voz rouca e baixa, soando como um estranho. "Eu o encontrei. Foi uma luta feia. Usei os projéteis de prata. Ele fugiu para a parte mais funda da mata depois de ferido gravemente. Eu vi muito sangue, pai. Muito sangue. Ele não vai sobreviver. O perigo passou." Meu pai me olhou com orgulho e alívio, abraçando-me com força. "Você nos salvou, meu filho. Você salvou o vilarejo." Minha mãe chorava, mas eram lágrimas de gratidão. E então veio a inevitável pergunta que rasgou minha alma em pedaços ainda menores. "E Marcos? Ele ainda não voltou. Ele disse que ia procurar gado perdido para ajudar na procura." Eu engoli em seco, sentindo o nó na minha garganta. Eu tinha ensaiado essa parte na minha caminhada de volta, mas as palavras vieram frias e cortantes, quase sem vida. "Marcos, ele deve ter se perdido na confusão. Eu o procurei, mas não consegui achá-lo depois da luta. O monstro deve ter encurralado antes de eu chegar. Ele pode ter fugido para o lado de lá do rio, assustado. Temos que procurá-lo, mas acho que ele não vai voltar, mãe." Eu forcei a voz a quebrar de tristeza. Eu tinha que ser convincente. Eu tinha que ser o irmão. Triste, mas sobrevivente. Minha mãe gritou, um som de dor profunda. Meu pai a amparou, mas olhava para mim com desconfiança. "Perdido? Marcos conhece essa mata como a palma da mão, filho." Eu sabia que ele desconfiava, mas ele nunca desconfiaria da verdade. "Estava escuro, pai. Eu gritei por ele. Eu voltei lá, procurando por rastros, mas só achei os da fera. A luta foi intensa. Ele deve ter sido pego de surpresa. O monstro o levou." Eu mentia com a certeza de quem tinha visto a morte. Eu tinha que manter a história de que o lobisomem, ferido, tinha levado Marcos para se alimentar ou como refém. Era a única forma de justificar o desaparecimento e manter a honra dele intacta. A comunidade aceitou a história com pesar. O caçador-herói tinha matado a fera, mas perdeu seu irmão na batalha. A dor pública e a busca infrutífera por Marcos serviram como uma penitência vazia para mim. Eu estava vivo, mas a cada elogio, a cada palavra de consolo, eu sentia o peso do segredo me esmagar. Eu tinha voltado para casa, mas eu estava irremediavelmente perdido. Os dias viraram semanas e a ausência de Marcos se tornou uma ferida aberta na nossa família. Eu me tornei um fantasma. Não conseguia dormir sem reviver o momento do tiro, sem ver o pelo se retraindo e o rosto de meu irmão se revelando sob a luz da lua. Eu me tornei obcecado em entender como isso tinha acontecido. Marcos, meu irmão bondoso e simples, um monstro. Eu vasculhava livros antigos e pergaminhos na biblioteca do padre Abelardo, buscando qualquer menção a maldições locais, a rituais que pudessem ter transformado alguém como ele. Eu precisava de uma explicação que não fosse pura loucura. A única coisa que encontrei, sussurrada em lendas esquecidas, era sobre um pacto antigo,
Uma linhagem de caçadores que, para proteger a terra de pragas, acabavam por absorver a própria maldição que combatiam. O lobisomem não era algo que vinha de fora, era algo que crescia dentro. E se a maldição passava de caçador para caçador? Meu pai era caçador, eu era caçador. Marcos, embora menos experiente, também caçava conosco. O terror frio voltou, mas agora estava direcionado a mim. Eu olhava para minhas mãos, as mesmas mãos que o tinham matado, e me perguntava se a mesma semente de horror estava plantada em mim. Eu tocava meu próprio rosto, buscando a rigidez dos ossos, a espessura da pele. Eu me examinava no espelho, procurando por qualquer sinal, qualquer brilho amarelo nos meus olhos, qualquer tendência a rosnar no meio da noite. A maldição não estava morta. Ela tinha apenas mudado de hospedeiro. Ou pior, ela havia sido liberada com a morte dele e agora estava à espreita, esperando a próxima lua cheia. Eu comecei a dormir com a espingarda ao lado da cama, carregada com a última das minhas balas de prata. Não era mais para proteger o vilarejo, mas para me proteger de mim mesmo. Se a transformação começasse, eu não daria a chance de me tornar a aberração que eu fui forçado a destruir. Eu me preparava para o meu próprio fim. A cada lua cheia, o medo era excruciante. Eu me trancava no celeiro, acorrentando meus tornozelos, esperando a dor, a fúria, a transformação que nunca vinha. Mas a cada manhã que eu acordava humano, o alívio era apenas momentâneo, substituído pela certeza de que o monstro estava apenas esperando. Eu tinha me tornado um prisioneiro do meu próprio segredo e da maldição que ele carregava. Eu tinha matado Marcos para salvar a comunidade, mas no processo eu tinha me condenado a ser o próximo, ou a viver na sombra do que ele foi. Um dia, encontrei o diário de Marcos. Estava escondido sob o colchão dele. As últimas páginas eram rabiscadas, quase ilegíveis, escritas com uma letra desesperada. Ele falava de uma dor que não passava, de sonhos vívidos de correr na escuridão e do sabor de sangue na boca ao acordar. Ele sabia o que estava se tornando. A última linha, escrita a carvão, era um pedido de ajuda. Meu Deus, que meu irmão não me encontre. A linha me devastou. Ele sabia que eu era o único capaz de pará-lo. Ele sabia que eu era o caçador, e ele sabia que, na forma de fera, ele morreria pelas minhas mãos. A culpa não era mais apenas por matá-lo, mas por ter sido a única opção dele. Eu tinha cumprido seu desejo final, mas a um custo que me destruiu completamente. Hoje, eu vivo aqui, na mesma fazenda, na mesma casa, mas tudo é diferente. O sol brilha, o gado pasta, e o vilarejo está em paz. Eles me chamam de herói, o homem que pôs fim ao terror. Recebi a medalha de honra do prefeito. E a minha história, distorcida e limpa do horror familiar, é contada nas tavernas. Eu aceito o título, aceito o peso. Eu me tornei o guardião de um segredo tão terrível que, se eu o contasse, destruiria a fé de todos na humanidade e nos laços de sangue. Eu me casei, tenho filhos, mas nunca consigo olhá-los nos olhos sem me perguntar: eles herdarão a maldição? Eu sou o lobo disfarçado de pastor, esperando o momento inevitável da minha própria transformação. Enterrei Marcos na mata e enterrei minha alma junto com ele. A cova não tem nome e a sua localização é conhecida apenas por mim e pela terra que guarda seu corpo. A cada ano, na noite daquela lua cheia fatídica, eu volto àquele local. Eu fico lá, observando a terra onde meu irmão jaz. E o medo é sempre fresco, sempre real. O verdadeiro lobisomem não era a fera que eu abati, mas o horror que se aninhou no meu peito. A prata pode matar o monstro, mas ela não mata a memória, não mata a culpa. E a história não termina com a morte do lobisomem. Ela termina com a vida do homem que sobreviveu à verdade. Eu vivo com o rosto do meu irmão tatuado na minha mente. Aquele olhar vazio e castanho, fixo no céu, como se me perguntasse por quê. Eu sou o último da minha linha,
O caçador que se tornou o guardião da escuridão. E se um dia eu sentir a pele esticar, os ossos rangerem e a fúria bestial me consumir, a última bala de prata estará esperando. Ela não será para proteger o vilarejo. Será para dar a mim mesmo a mesma misericórdia que fui forçado a dar a Marcos. É o único final que me resta. Durmo com um olho aberto e o cheiro de pólvora e sangue. A caçada pode ter terminado, mas o pesadelo nunca acabará.